Cuando la noche duerme bajo lluvia, chaqueta sobre el hombro, en la noche azul, amor y una guitarra, en la mente cosas raras, y en mis ojos solo hay ingenuidad. Quase que eu tinha esquecido de ler em português hoje. Hoje é dia de ler em português. Dia lusófono. Brasil 247. Poder. MDB é ovo da serpente contra Lula, afirma Márcio França. Mas o MDB há muito tempo que tá aí, né? Eu diria a política a vida do PT tá muito difícil, né? Com o PSDB inclusive, né? Poder. MDB é ovo da serpente contra Lula, afirma Márcio França. Talvez ele fale isso por Michel Temer, né? Mas quem sabe. Ministro rechaça a possibilidade de aliança com o MDB em 2026, em meio a especulações sobre a chapa governista. 11 de novembro. A foto de Márcio França. Vamos lá. 247. O ministro do empreendedorismo, Márcio França, rechaçou a possibilidade de o MDB integrar uma chapa em 2026 encabeçada pelo presidente Lula do PT, citando o alinhamento atual do partido com figuras bolsonaristas. Um cachorro mordido por cobra fica com medo até de salsicha. Se tivesse que criar uma relação de novo, não criaria com o MDB, porque isso já aconteceu. Os partidos são associados aos seus donos, e o MDB está montado na estrutura do Michel Temer e do Baleia Rossi, que estão na Prefeitura de São Paulo e no governo de São Paulo. Nem sabia o que o Michel Temer estava fazendo hoje em dia. Esses dois se juntarão para ser o ovo da serpente contra Lula. Adoraria ter o Renan Calheiros e o Jader Filho, mas eles não controlam o partido, disse França em entrevista à CNN Brasil. Mais cedo, relatos na mídia davam conta de que o MDB e o PSDB estariam interessados em formar uma chapa presidencial encabeçada por Lula, o que teria gerado incômodo em figuras do PSDB, como o vice Geraldo Alckmin. Então, PSB, eu acho que é do PSDB, né? É o que o Rui Pimenta sempre fala. O Geraldo Alckmin, ele é tucano, tucaníssimo. Quem mais? FHC, eu nem lembro. Aécio Neves, sei lá, entendeu? O PSDB é que nem o Flamengo, né? Uma vez PSDB, neoliberal até morrer, né? Enfim, vamos ler tudo que a gente achar aqui do Brasil 247, especial do Brasil 247. Acho que eu nunca fiz um especial assim. Vamos ler tudo. Então, eu acho que o PSDB do Geraldo Alckmin, os tucanos são piores, são mais perigosos que o MDB. Assim, porque o MDB tinha figuras como o Roberto Requião. Roberto Requião era do MDB. Só um exemplo, acho que só ele mesmo que... Enfim, o MDB durante muito tempo foi o partido de quem não estava nem aí para mudanças, né? Enfim, era o partido fisiológico. Mas as coisas mudaram. Só que assim, isso aqui também não é sincero, né? A aliança que o PT fez contra o Bolsonaro na última eleição, agora nunca vai se saber, né? Mas assim, é interessante pela experiência, né? O que acontece é que ele fez uma aliança com um setor pior do que o MDB, o PMDB, né? Que o MDB, que é o PSDB. Quem sabe se o Lula tivesse vencido sem o PSDB, que teria sido o certo a se fazer, né? O Lula teria que ter feito isso. Enfim, eu tô travado aqui nesse... Não consigo voltar atrás, mas já consegui. Camilo Santana, meu xará. Eu me chamo Camilo também, mas assim...
Eu pretendo mudar de nome realmente no cartório em algum momento da minha vida, em algum país. Quem sabe? Decepções familiares, então por isso que eu não quero mais levar esses nomes assim. Camilo Santana pede reflexão profunda no PT e defende medidas para reconectar partido com a população. Uma boa. O ministro da Educação avalia que é preciso entender prioridades da população mais vulnerável e que partido deve se renovar. 10 de novembro, ontem. Tem uma foto do Camilo Santana, o ministro da Educação, feita por Vinícius Loures, na Câmara dos Deputados. Ele que é do Ceará para o mundo. 247, o ministro da Educação, Camilo Santana, em entrevista ao Globo, defendeu que o Partido dos Trabalhadores faça uma autocrítica profunda sobre o atual cenário político e as dificuldades de diálogo com a população mais empobrecida, que deixou de apoiar a legenda em várias regiões do Brasil. Santana foi o único ministro petista a conseguir eleger um deputado em uma capital. Evandro Leitão, do PT, foi eleito prefeito de Fortaleza e acredita que o partido precisa, citação, fazer uma avaliação com muita humildade sobre suas estratégias. Santana apontou que, embora o PT tenha construído programas sociais historicamente importantes para os mais pobres, uma parte dessa população deixou de votar no partido. Citação: o PT é o partido que mais criou programas sociais para olhar para os mais pobres e parte dessa população não votou no PT. Então precisamos entender a falta de comunicação, afirmou ele. Para Santana, o problema não se resume à propaganda, mas envolve a maneira como o governo se relaciona com a população. Tópico: avanço da direita e reconfiguração do cenário político. Questionado sobre o avanço de partidos de direita nas capitais nordestinas, tradicionalmente reduto petista, Santana minimizou, afirmando que, citação, existe essa polarização e que o país está mais centrado com uma tendência à centro-direita. No entanto, ele considera que a situação exige um olhar cuidadoso sobre como o partido se posiciona em diferentes regiões. Para o ministro, o PT precisa, com tranquilidade, buscar renovação de seus quadros e melhorar a comunicação para fortalecer-se em áreas onde já teve mais força, como o Sudeste. Citação: a maior parte da densidade eleitoral do PT hoje está concentrada no Nordeste, destacou Santana. Segundo ele, é essencial compreender as mudanças no cenário político, especialmente em São Paulo, onde o partido foi fundado e que hoje demonstra um afastamento da sigla. Ele acredita que é um momento importante para o PT fazer uma reflexão sobre como se conectar novamente com eleitores dessas regiões. Segurança como prioridade e desafios nas políticas sociais. Outro tópico. Para Santana, a questão da segurança pública é uma preocupação crescente e que afeta boa parte da população, especialmente os mais vulneráveis. Ele alerta que o Brasil não é um país produtor de droga, mas devido à entrada de substâncias pelas fronteiras, organizações criminosas têm dominado espaços no território. Nenhum governador sozinho vai conseguir resolver esse problema, pontuou, sugerindo que o governo federal deve liderar uma iniciativa conjunta. Importância de diálogo com o centro e alianças para 2026.
Santana enfatizou que alianças com partidos de centro foram essenciais para sua gestão como governador do Ceará e, recentemente, para a vitória de Leitão em Fortaleza. Ele defende que o diálogo e a construção de consensos com siglas como PP, PSD, MDB e Republicanos são fundamentais para a democracia e para o fortalecimento do governo. Citação: quanto mais a gente conseguir unir e agregar, melhor, disse ele. Lembrando que esse modelo de alianças também favorece a governabilidade e facilita a aprovação de projetos essenciais. Tópico: projeto de lei sobre celulares nas escolas e desafios do MEC. Camilo Santana também abordou o recente projeto de lei que proíbe o uso de celulares nas escolas em fase de aprovação pelo Congresso. Ele se manifestou a favor da medida, afirmando que os estudos apontam prejuízos do uso indiscriminado de dispositivos móveis na educação. Citação: a ideia é essa, restringir totalmente aos alunos mais novos, do ensino fundamental 1, e liberar para os mais velhos e do ensino médio com a orientação pedagógica do professor para a aula, explicou o ministro. Santana espera que o Congresso vote a proposta ainda este ano e que a medida contribua para o foco acadêmico dos estudantes. O tópico: rigor no combate ao vazamento de imagens do Enem. Bom, isso aqui não é tão importante assim, eu não vou ler. Foco na educação e visão para o futuro do partido. Eu vou ler isso aí melhor. Quando questionado sobre um possível protagonismo maior dentro do PT, Santana afirmou que seu único foco neste momento é trabalhar muito pela educação. Ele destacou sua admiração pelo presidente Lula, a quem chamou de o maior presidente da história desse país. Embora alguns membros do partido defendam uma liderança nordestina na presidência do PT, Santana acredita que o partido deve representar todo o Brasil e que a liderança de Gleisi Hoffmann deve ser respeitada, assim como a posição de Lula. Eu lembro que eu estive no ato do Lula em Feira de Santana e a Gleisi Hoffmann estava lá e ela é muito querida, ela tem muito molejo, ela ouviu as músicas que o povo cantou lá e ela também gostou, ela interagiu muito bem com os nordestinos, ela é muito querida. Enfim, por fim, Santana enfatizou que o PT, mais do que nunca, precisa se aproximar da população e entender suas demandas e prioridades. Ele avalia que uma postura aberta e dialogante pode ser a chave para o partido reconquistar eleitores e manter sua relevância no cenário político nacional. Bom, isso aí foi o especial 247. O Colo saiu campeão aqui no Chile, tá todo mundo feliz. O Chile todo tá feliz.